Tu és poderoso, Senhor. Tu és santo. Tu és digno de todo louvor e de toda honra. Queridos, antes de você se sentar, nós vamos fazer então uma oração, porque nós acabamos de declarar que Ele não rejeita a oração, é um alimento das nossas almas. E a minha mãe pediu uma oração que vem lá de Guaraçaí, a mãe do nosso pastor G, irmã Sulina, 95 ou 94 ou 95, tia? 97, glória a Deus, 96, 97. Então, ela de lá, ontem não estava se sentindo muito bem, e pediu, falou, pede para a igreja de São Paulo orar por mim. Queridos, isso é fé, não na igreja, mas é fé no Senhor que ouve oração. Para acrescentar a tua fé, quando a igreja ora, quando nós como corpo nos reunimos, olha esse testemunho, a paz igreja. Agradeço primeiramente a Deus e aos irmãos que tiveram orando por mim e por minha família durante o período em que tivemos Covid. Fiz os exames após o Covid e meus pulmões, que estavam com 50% de comprometimento, hoje não tem mais nada, glória a Deus. Eduardo, levanta a mão aqui, Eduardo. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque Deus não rejeita a oração, porque Deus ouve a oração. Então agora, nesse momento, a gente vai orar pela irmã Sulina e por todas as orações. São várias pessoas que precisam e carecem nesse momento de serem alcançadas. Pessoas que estão aqui dentro nessa manhã, que chegaram sem esperança, que de repente estão aqui só pela misericórdia do Senhor. E por esta misericórdia você foi alcançado e será hoje tocado pelo Espírito Santo. Então vamos orar. Vamos pedir pela Celina e por todos os pedidos que vocês têm aí no seu coração. Fecha os teus olhos, curve tua cabeça e vamos orar. Senhor, nesse momento nós pedimos. Nós oramos em primeiro lugar, Senhor, agora por esse pedido que vem lá de Guaraçaí, da nossa querida irmã Sulina. Pai, vá de encontro a ela, fortalece, porque esta alma clama a Ti, porque ela crê em Ti, porque tem experiência contigo, porque sabe o Deus que serve. Então nós pedimos que Tu vás de encontro, abençoando a ela, seus filhos, pastor G também, Senhor, que aqui da distância tem, Senhor amado, pedido a Ti, então que ele possa ver o Teu amor, o Teu carinho também com a mãe dele e com toda a família. Agora, Senhor, todos esses pedidos que são colocados diante de Ti, pedidos que são, Senhor amado, por cura, pessoas que estão, Senhor amado, desenganadas pelos médicos, ou, Senhor, pessoas que estão desesperadas nas suas emoções, com a alma abatida. Senhor, pessoas que estão de luto porque perderam entes queridos. Vá de encontro agora. Vá de encontro àquela família de Campinas ali, Senhor, queridos, Senhor, familiares do Serginho, da, Senhor amado, da Beth, em nome de Jesus, Senhor amado, vão de encontro ali agora, estão enlutados, estão num momento difícil em família, mas que o Teu amor e o Teu Espírito Santo vá ali, naquela família, e traga consolo, apesar de toda a dificuldade da separação. Assim, Senhor, nós pedimos que Tua palavra hoje continue falando conosco. Nós somos carentes de ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua palavra para prosseguir. Fale conosco. Em nome de Jesus é que nós pedimos e somos gratos. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus por você que já está aqui nesta manhã. Abra a tua Bíblia num texto muito conhecido. Mateus 11, Evangelho de Mateus 11, 28, 29 e 30. Você e eu vamos meditar nas palavras do próprio Cristo Jesus e que nós possamos trazê-la para nós hoje. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vamos ler, eu vou ler na versão NVI e nós vamos meditar nesta palavra nesta manhã, que seja direção para você, que seja remédio para você, esta palavra que não é minha e não deve ser, ela tem que vir do alto para ela transformar as nossas vidas. Vamos fazer essa leitura. Diz assim, voz do Jesus Cristo dizendo, abre aspas para Jesus falar no nosso meio, glória a Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já ouviu essa mensagem, você já leu esse versículo, mas hoje o Senhor vem chamando a todos, todos os cansados, todos os sobrecarregados. O convite, ele é ilimitado para aqueles que ouvem esse pedido, esse convite. Hoje você pode estar nessa condição de sobrecarregado. A palavrinha aqui, quando fala de os que estão cansados e sobrecarregados, ela poderia ser traduzida, por exemplo, como alguém que tomou uma surra. O estado que fica alguém que toma uma surra. Muitas vezes a pessoa que está aflita de coração por tão cansada e exausta que está. Não é qualquer cansadinho, sabe? Eu fui ali na padaria, nossa, que cansaço. Ainda mais com essa máscara, ai, que cansaço. Isso aqui não é o que Jesus está falando. Jesus está chamando o desesperado de aflição, o cansado de alma, que abre os olhos e não vê saída porque está cansado, usou toda a sua força, está exausto, está aborrecido, está em fase de tristeza, passou por intenso trabalho, está fadigado. Ah, mas isso não se refere somente ao corpo, pensa bem. Quando ele está falando aqui de alma, ele está falando, quem estava na aula quarta-feira, nós falamos de parte material do ser humano, que é o que nós conseguimos apalpar, pegar, e parte imaterial. Ele está falando assim, vocês que estão com a parte que não se pega, que não sai num raio-x, numa tomografia, que não sai numa ressonância magnética, essa parte pode estar sobrecarregada, fadigada. Venham a mim, vocês. E eu vou aliviar vocês. O mais bonito de pegar uma tradução e ver quais as possibilidades é que ela abre o leque, a amplitude do que Cristo está falando. Você fala, você vai ser aliviado de uma situação, você sabe o que nós estamos falando de, isso vai passar. Mas quando você vê que essa palavrinha pode ser traduzida como aquele que alivia, é aquele que permite alguém por algum momento parar aquele trabalho que está cansando, aquele trabalho que está deixando sem paz e aflição, a fim de que a pessoa se recupere e recomponha as suas energias. Quando a gente fala que Jesus te chama, ô sobrecarregado, ô aflito de alma nesta manhã, ô desesperado, o Senhor está falando, você que está assim, vem até mim. Porque eu vou tirar isso de você, eu vou fazer você sentar, ou alma abatida, eu vou colocar você num repouso, num descanso, para você se recompor e retomar a sua energia. É muito mais do que a gente falar, vem a mim, estão cansados, oprimidos, eu vou aliviar. Tá bom, mas quando a gente começa a perceber que muitas vezes o Senhor tem que colocar a gente num spa espiritual e dar uma energia em nós, a gente começa a perceber que talvez eu esteja precisando disso. Você já teve, se você gosta de massagem, eu gosto e tem gente que detesta. Mas às vezes você está sentado lá no computador por horas, e aí vem tua filha de 15 anos e pega nas tuas costas assim, e dá uma apertadinha, você fala, isso, continua. Aquilo já relaxou, né, Sara Pindeiro? Ai, pai, toda vez que eu pego no seu ombro, você pede fazer massagens, eu ficaria 24 horas recebendo massagem no meu pescoço. E na minha carequinha. Quando o Senhor fala assim, vem, você que está cansado, muitas vezes você nem percebeu que toda essa sua irritação, todo esse teu choro, todo esse teu desânimo é porque você está cansado. O Senhor hoje está falando, dá uma avaliada, vê se você não está precisando vir até mim para eu tirar isso de você. Que maravilha, né? Quando a gente olha a palavra sendo tocada na prática, às vezes a gente não percebe, Morgana, que você estava precisando de uma massagem, só quando começam a fazer a massagem. Quando você fala, faz então, que você fala, não, eu estava precisando disso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. O jugo, tomar o jugo é pegar um jugo. Jugo é uma carga. Mais especificamente, é uma canga, uma carga colocada sobre um animal para ele puxar um peso. É aquilo que engata-se no dorso do animal para que seja arrastado um arado, uma carroça. Então tem que ter o jugo aqui, o peso, e aí vem toda a carga em cima. Mas naquela época, o que Jesus está falando para um pessoal que entende o que é um jugo de um gado, de um boi, de um jumentinho, mas também está falando numa linguagem que para a gente pode parecer diferente, porque nós não temos ninguém que tem um jugo de ensinamento. Mas o que ele estava dizendo aqui? Vários rabinos eram professores da Bíblia. Todo judeu, até os 12 anos de idade, tinha que ter a Bíblia de cor, a Torá de cor. Você imagina isso? Com 12 anos de idade, um menino, para ser menino e passar a ser homem, ele tinha que ter os versículos gravados na mente. E tinham os professores, os rabinos, ou rabis, como eram chamados. E eles tinham o que se chamava a sua própria interpretação de algumas passagens de como cumprir a Bíblia. Então, alguns rabinos, preste atenção, tinham uma interpretação do que podia e do que não podia se fazer num sábado, por exemplo, porque havia o mandamento de guardar o sábado para o Senhor. Então, um professor, um rabino, falava assim, olha, no sábado você só pode caminhar 5 quilômetros e ainda se for para você se deslocar para ir ao templo, adorar ao Senhor e voltar para casa. Já tinha um outro rabino de uma outra escola que dizia assim, não, você pode caminhar 5, mas também, se precisar pegar um pouco de água porque você esqueceu, você vai poder pegar. Ele era mais liberal que o outro. Então, o que acontecia? As pessoas escolhiam a qual jugo, a qual tipo de interpretação elas se submeteriam para, então, assim, cumprir a Bíblia. Porque para cumprir a Bíblia, você tinha que ter um professor que dizia, faça assim e você está cumprindo a Bíblia. E aí, então, tinha uma tal de escolher. Você é de qual rabino? Eu sou do rabino Felipe. O outro é do rabino Nelson. Mas por que eles têm as preferências por um por outro? Pelo tipo de jugo, de interpretação da lei. É uma escolha. E as pessoas escolhiam a qual se submetiam. Parece o povo hoje, eu vou naquela igreja porque aquela lá pode isso, não pode isso nessa aqui. Pare com isso. Porque, na verdade, a interpretação correta vem do Espírito Santo de Deus e não somente de homens que acham que têm a interpretação e que eles são os detentores de toda a verdade. Nós continuaremos estudando a palavra do Senhor, mas a revelação vem do Espírito Santo que vai tocar no teu coração. Como estamos fazendo aqui, a gente estuda na quarta-feira cada assuntinho polêmico. Vocês estão perdendo, quem está vindo está ganhando. Quarta-feira tem de novo. Queridos, mas a revelação para viver a palavra do Senhor vem do Espírito Santo, vem do testemunho do Espírito Santo conosco. Então, daí, esses que tentavam cumprir essas interpretações, tinham que cumprir muita regra, gente. E pode isso, não pode aquilo, e tem que ter uma roupa assim, tem que ter uma roupa assada para isso. Era complicado cumprir tudo aquilo. E então, Jesus agora está dizendo que ele também tinha a interpretação da Bíblia. Tomem sobre vocês a minha interpretação da Bíblia. Porque eu quero tirar, não se submetam ao jugo desses rabis. Olhem para a interpretação que eu vou ensinar para vocês. Nós já vimos que é um convite para todos. Os cansados, os oprimidos. Porém, tem um porém. É aberto a todos até que se afunile aos que querem tomar o jugo diferente de Cristo. Eu vou dar uma referência para nós nessa manhã do que eu estou falando. Jesus estava dizendo assim, todo mundo está convidado a tirar de si esse peso enorme que vocês estão nas costas, cheio de regras que vocês estão nas costas para tentar cumprir o que Deus quer para a vida, e vocês estão cansados com isso, porque é cobrança demais por estas regras. Mas o meu jugo é suave.
porém só vão receber o meu jugo aqueles que ouvirem a minha voz e atenderem ao meu chamado. Não precisa abrir, se você depois puder na sua casa, leia o Salmo 95. Eu vou ler uma referência de alguns versículos do Salmo 95 para você ver como que nós temos que estar dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para falar, como Ele está dizendo nessa manhã. Salmo 95, 8 até o 11 diz assim, presta atenção aqui em mim. Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, abre aspas, Deus dizendo, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, fecha aspas. Por isso jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Pesadíssimo isso aqui. O salmista está colocando a palavra do Senhor agora em referência a um povo que é liberto do Egito. Presta atenção. Sai do Egito debaixo de grandes milagres, 10 pragas, abre-se o Mar Vermelho, o povo sai, recebe a palavra de Deus, os mandamentos, mas continua testando Deus. Agora queremos carne, agora a gente quer água com gosto de água de coco, agora a gente quer... Você entendeu? Era um teste constante. Deus já mostrou, estou com vocês. Mas eles continuavam ingratos e, como sempre lembra pastor Nelsinho, querendo de volta o alho e a cebola lá do Egito, querendo as coisas do Egito. E Deus fala assim, gente, eu estou levando vocês para um lugar de descanso, mas porque vocês não ouvem e não abrem o coração, como diz o início do... não endureçam o coração. Agora ele está dizendo para uma nova geração, olha o que os antepassados fizeram, endureceram o coração, não ouviram, portanto não entraram em descanso. Diga comigo, descanso. Nós somos assim. Muitos de nós estão e continuarão cansados, infelizmente, porque os seus corações continuarão duros. Mas se nessa manhã você e eu ousarmos abrir o nosso coração, a gente pode entrar no descanso do Senhor. Logicamente, essa palavra ela tem uma interpretação que pode ser em relação a entrar na terra de Canaã, onde teriam coisas boas, terra que mana leite e mel, mas também fala do descanso eterno. Para nós também, esta palavra hoje vem em relação às coisas desses dias que estão te cansando e consumindo a tua paciência, comendo a sua ideia, mas também está falando de um descanso eterno, a qual está preparado para os que abrem o coração. Pois o meu jugo é suave, diz o versículo 30, e o meu fardo é leve. O jugo dos fariseus era pesado, era muito pesado. As regras eram terríveis. Olha outra referência que eu vou dar para a gente aqui. Mateus 23, 2 em diante. Olha o que Jesus fala dessas regras. E como Jesus desmascara essa religiosidade falsa que só põe peso sobre as pessoas. Olha aqui comigo. Mateus 23, 2 diz: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Você conhece um ditado popular, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Olha a Bíblia dizendo aqui, Jesus dizendo, faz o que os profetas, o que os fariseus estão dizendo, porque eles estão falando da lei. Mas não faz o que eles fazem, não, porque eles não fazem. Eles só dizem para os outros fazerem. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes longas. Filactério eram umas caixinhas onde tinham passagens bíblicas que eram colocadas no corpo, na testa, no braço esquerdo, e eram colocados para lembrar que eles são os portadores da palavra. Tudo isso externo. Jesus está denunciando isso.
gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Jesus está dando uma dica importante para nós também. Existem muitos que se chamam rabis nos dias de hoje também, líderes, que continuam pondo peso sobre toda uma congregação, pondo peso sobre todo um povo, dizendo e ditando regras, e são pesadíssimas. Então, as pessoas têm que se comportar de tal jeito, têm que se vestir de tal jeito, mas ele mesmo, dentro da sua casa e na sua família, não faz nada disso, porque, na verdade, vive conforme acham que tem que viver. Hoje continua sendo assim. Mas o Senhor está dizendo, olha, não seja assim, porque o único que é o rabi de vocês mesmo é o Senhor Jesus, e a palavra dele está sendo dita hoje, nessa manhã. O peso do fardo acontece também em outro sentido. Quando tentamos cumprir regras externas, liturgias e rituais, que muitas vezes são de homens, não são de Deus, são culturais, aí é a cultura da igreja. Só não faz para tu ver, está em pecado, irmão. A cultura, a história, daí nós mantemos isso por cultura. Só que se a pessoa não faz, então você está em pecado. Porque há uma má interpretação bíblica e um jugo imposto. Então, aqueles que tentam cumprir regras só para se fazerem pertencentes a um determinado grupo de pessoas ou grupo ministerial, tem um fardo, porque fica cansado isso. Isso é cansativo. Tem um peso, eu tenho que fazer, pronto, acabou. Mas por que eu não posso? Não ouse perguntar. Fica pesado. Ou porque outros têm um peso porque estão cheios de si mesmos. Eu sei como eu resolvo isso na minha vida. Fica tranquilo. Ouvir a Deus é coisa de gente fraca. Gente que não tem cultura, gente que não estuda. Gente que não está preocupado em se informar, então pede para Deus. Isso aí é um peso, porque se você traz para você toda a atribuição salvífica, você vai ficar sem salvação, vai ficar pesado. Ou quando o Senhor da nossa vida são os nossos desejos e impulsos descontrolados, aí fica pesado, hein? Começa a andar atrás da tua carne e fazer o que ela quer para você ver se você aguenta. Seu corpo não aguenta, seu físico não aguenta, sua mente não aguenta, tua família não vai aguentar. Porque os seus desejos são insaciáveis para o mal. Aí fica pesado. Diga comigo, aí fica pesado. Ou quando nós temos uma identidade que ela usurpou a verdadeira identidade que nós teríamos em Cristo. O que é isso? Deixa eu te explicar. A pessoa estava indo bem, no caminho do Senhor, mas de repente, é como se ela usasse uma máscara de aceitação no meio de algumas pessoas, ela ousa sentar-se, como diz o Salmo 1, junto com o ímpio, se detém no caminho dos pecadores, e então agora ela não parece mais a mesma pessoa. Você já encontrou alguém que você fala, nossa, o irmão era tão crente e agora está tão descrente assim? Você já encontrou gente assim? Sabe o que foi isso? Deixou-se tomar um ser pecador que mandou embora a imago Dei, a imagem de Deus. Né? Grava no corpo aí, imago Dei. A imagem de Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Quando aquilo que é o homem pecador surge, vai cansando a gente. O próprio Lucas disse no começo do culto aqui, que a gente tem um buraco, um vazio que só é saciado através da presença do Espírito Santo. E quando a gente não é saciado nisso, nós ficamos cansados. Ô irmão cansado, ô minha irmã cansada, seja hoje tocado pelo Espírito Santo e receba o alívio e o sossego na tua alma. Você precisa dormir bem essa noite. Deixe o impossível para aquele que é o Deus do impossível.
Ou então, quando fica pesado, quando nós temos que usar máscaras para serem aceitos. Calma, vocês estão de máscara aí para ser aceito aqui dentro hoje, né? Que ironia, né? Não pode entrar sem máscara. Mas não é dessa. Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele vai falar justamente de que nós somos especialistas em construir máscaras. Ele fala de 3 níveis de máscaras. Primeiro nível é máscaras que nós fazemos para pessoas que nós não conhecemos, então você se comporta diferente no trabalho, ninguém sabe que você é cristão, você põe uma máscara de moderninho. Aí depois você constrói essa, ela dá certo, as pessoas te aceitam, aí você tem uma vida dupla, né? Você consegue se dar bem na galera lá da facul, é o cara, é a mina, e quando chega na igreja também é o irmãozinho, ó, bênção de Deus. Aí essa máscara deu certo, aí ele vai construir uma outra. Vai construir uma outra máscara que também é para os mais de perto. E então agora ele tem uma máscara para os de mais de longe, os mais de perto, e deu certo também. Aí ele faz uma máscara que ele quer se esconder do próprio Deus. E acontece que esse tipo de máscara tira a nossa personalidade, e isso tudo é muito pesado. O Senhor está dizendo hoje, eu quero derrubar essas máscaras, para você ter de novo a imagem de Deus sobre a sua vida. Agora, quem observa Jesus falando, quem estava lá no Sermão do Monte, teve uma visão. Mas quem não estava no Sermão do Monte pode ter uma outra visão. Eu vou explicar já. Jesus tinha um jeito de interpretar a Bíblia, a Torá, diferente mesmo. Jesus tocava nos leprosos e curava. A Torá dizia que não pode tocar em alguém doente que ficava impuro. Jesus vai lá e mete a mão. Não assim, mete a mão. E cura. É diferente esse homem. Ele se assentava com os pecadores e comia com eles. Comia pão, tomava o vinho com o pecador. E os rabis, imagina, nós somos santos, não podemos sentar nessa roda aí. De novo, assentar-se na roda dos escarnecedores, não é que você não pode estar num lugar onde tem o ímpio. Um judeu só sentava para comer, presta atenção, com alguém que ele compartilhava das mesmas ideias. Sejam sobre Deus, seja sobre o comércio, seja sobre tudo. Então, para o judeu sentar com alguém, ele tinha que compartilhar das ideias. Por isso que era tão pesado. Hoje, o assentar-se na roda dos escarnecedores, não é que você não pode sentar com o teu primo que é alguém que serve a um outro Deus, ou ele é descrente. Não é isso. O sentar-se na roda dos escarnecedores hoje, para nós, é não sermos influenciados por aquelas ideias. Mas você pode ir aonde você puder, e ser sal e luz, e não ser influenciado, mas influenciar. Então, para com esse negócio. Eu não vou lá na minha prima, porque lá ninguém é crente. Está com medo de ser influenciado? Está com medo de chegar lá e dar pior testemunho? Sair carregado de tanto encher a cara? Que você não pode ir? Não, vá. Senta lá. E faça a diferença. Como Jesus fazia, então o jugo dele era diferente. Ele sentava com o pecador. Quando se levantava da mesa de um homem crendo em Deus. Ele se aproximava das prostitutas. Ele tratava com dignidade as mulheres, coisas que eram difíceis pela cultura daquela época. Parava para falar com as viúvas e com as crianças. Esse é o Jesus do jugo suave e leve. Ele não fazia as lavagens cerimoniais e ele curava no sábado. Então, alguém podia dizer, nossa, eu quero seguir, é tão light. Nossa, como é gostosinho seguir Jesus, é tão livre. Ai, como é gostoso ser livre. Mas quem estava no Sermão do Monte ouviu estas palavras aqui, do próprio Jesus que tem um jugo suave e leve. Mateus 5:21 é o Jesus Cristo dizendo de novo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, dito pelos rabis? Não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento? Mas eu lhes digo, Jesus, o do jugo suave e leve, diz assim, mas eu digo para vocês, qualquer que se ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que lhe disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Raca, para você não pode fazer sentido, mas é pejorativo, é dizer que a pessoa é demente, é mais ou menos isso. Jesus está falando, vai ser julgado também.
E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha como é doce e suave o jugo de Jesus. Aonde que está a leveza desse jugo? Quando ele fala de adultério, então, Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Que leveza, hein? Hein, Gaspar? Está leve, né? O jugo dos fariseus é externo, é para os outros verem, é cerimonial, é ritualístico, é cerimonialista. Mas o jugo de Cristo é interno, é nas intenções, é no coração, no lugar onde saem as nossas decisões. É lá que Jesus está falando que tem que ser modificado. Cadê o jugo leve de Cristo, então? Porque às vezes a gente lendo assim fala, nossa, parece estar confuso, mas não tem. A Bíblia ela não se contrapõe, não. A Bíblia ela tem uma coerência, sim. Jesus está dando a dica de como que é ser essa leveza dele. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Essa palavra está totalmente ligada e ecoando a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, que é Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O descanso aqui é do esforço sem fim e sem resultados do nosso próprio coração. Na tentativa de salvar-se pelas obras da lei, a obra religiosa. O descanso virá, preste atenção, igreja, ou cansado, ou você que falou que ia desistir, que pensou em tirar sua própria vida, preste atenção. O descanso para a tua alma vem. Ele vem quando os mecanismos de aparente poder que a gente tem, poder econômico, de posição, dos diplomas, eles são deixados de lado. O descanso vem quando o mecanismo de aparente controle que nós temos também é deixado de lado. Ah, sem eu na minha casa nada funciona. Pare com isso. Sem Jesus na tua casa nada funciona. Você é importante lá sim, mas você não é aquele que controla todas as coisas, porque aquele que me guarda, ele não descansa. Ele não dorme. Não queira ter o controle quando você não pode. Isso te cansará. Ah, eu tenho que ver como está falando. Você pode se preocupar com todo mundo da tua família, preste atenção. Mas não queira achar que você é o Salvador, que você é a Salvadora. Só existe um Salvador e que guarda a tua casa. Jesus Cristo de Nazaré. Descansa nele, viu? Para de querer resolver tudo. Achar que você está com controle. Deus cuida da tua mãe, tio G. Descansa e faz o que você pode fazer. Se hoje é uma oração, faça a oração. Descansa nele. Esse descanso é uma verdadeira pausa. Olha isso, até parece louco, né? Mas quando se fala de uma outra dimensão é assim mesmo. É uma pausa permanente na graça de Deus que vai nos separar das nossas obras braçais. Essa mansidão e humildade de Jesus nos levará a um esvaziamento do nosso ego. É tudo aquilo que não vem de Deus que nós precisamos deixar. Está apegado? Você está apegado com o quê? Se tudo Deus te deu. Está cansado, né? Porque o teu dinheiro não trabalha mais para você, é você que trabalha para o teu dinheiro. Então isso está te cansando, porque agora você tem um outro tipo de controle da tua vida. Mamon se apoderou de você. O dinheiro tem que trabalhar para você. Carro tem que ser carro. O que a gente faz com carro? Pode ser da hora, eu gosto de carro. Estava conversando agora há pouco com o príncipe ali dos carros. Ele tem uns carrinhos miniatura e vai me convidar para ir lá ver. Eu acho da hora. Eu gosto muito, mas isso não pode me dominar. O teu hobby não pode te dominar. A casa tem que ser casa, irmã. Irmão, a gente fala só das irmãs, mas tem homem que é alucinado. Não pode entrar em casa. Queridos, o sofá é para ser usado.
Um dia ele vai ter que ser trocado. Mas nós temos a casa como um lugar que nos cansa, porque aquilo está mais aflorado no nosso coração do que acreditar em Deus e do que crer nele. O teu carro está te cansando. Não, usa teu carro, sabe? Vai sim, deixa bonitinho, dá um trato nele, põe umas rodas legais, mas usa ele. Não deixa ele te usar, não deixa o dinheiro te usar, não. Isso está te cansando. Nós não temos o poder. Quem tem o poder está falando nessa manhã pela palavra poderosa dele. Ele é que tem o poder. Nós não temos o poder, nós não somos fortes o suficientes. Por isso a gente está tão cansado. Nós não vencemos, não conseguimos vencer a vontade de comer uma pizza no meio da dieta. A gente não consegue vencer 3 meses de academia. Por isso que os planos de academia são de 6 meses. Porque o cara sabe que você vai 2, vai desistir, ele vai receber os 6. A gente não tem esse poder sobre os hábitos. Quem dirá vencer sozinho o pecado? Quem dirá vencer sozinho os vícios? Quem dirá vencer sozinho as fraquezas e os medos? Nós precisamos de um Salvador. Temos que perceber que a nossa verdadeira condição é de pessoas a serem resgatadas. Para Cristo fazer discípulos é bem diferente de muitos homens que fazem discípulos. Preste atenção. Não é fazer discípulo para Jesus, não é colocar um jugo para as pessoas saírem arrastando um fardo pesado, cheio de usos e costumes, comportamentos, e uma histérica agenda eclesiástica e cobrar presença. Tem muita gente que está achando que sou discípulo do fulano de tal, eu não saio de lá, ele me liga toda hora, a gente tem reunião todo dia. Os discípulos de Jesus não são ativistas eclesiásticos. Isso só traz peso. É mais peso. Isso não é conversão. Isso é recrutamento. Tem gente que está recrutado em alguns lugares, achando que está cumprindo. Mas o Senhor nos chama para a liberdade, é diferente. Quando Jesus chama os seus discípulos, lá em Marcos 1, para serem pescadores de homens, ele não está dizendo para eles chamarem homens para seguir uma cartilha de recomendações. Ele mostra o que é pescar homens quando, na sequência do chamado, lá numa sinagoga em Cafarnaum, ele liberta um homem possesso de espírito imundo. É isso que Jesus está fazendo, chamando a gente para levar uma palavra de libertação e de vida. É como se ele colocasse a mão dentro daquele homem e trouxesse de novo a imagodeia. É isso que Jesus chamou a gente para fazer. Pegar pessoas que estão judiadas, porque o pecado as cegou, e elas foram no fundo do poço, e levantá-las de novo e dar vida de novo. Jesus chamou a gente para pescar pessoas, não para enfiá-las dentro de um terno. Nada contra os ternos, só não uso. Não! Jesus está chamando para você pegar aquele lá que fala, agora eu não tenho mais o que fazer na vida, e fala, vem cá, irmão, você tem uma identidade em Cristo Jesus, e a imagem de Cristo vai surgir em você de novo, deixa Ele te limpar. Está entendendo? O resgate da imagem e a semelhança de Cristo só pode vir pela operação do Espírito Santo. E quando assim acontece, a gente já não tem mais o peso. Tudo isso é para explicar como é leve o fardo. Eu vou explicar, nós vamos chegar lá. Não perde a tese da pregação, da palavra de Deus. Sabe por que era pesado antes? Porque a pessoa cumpria regras, leis, e no fundo ela não queria cumprir. Ah, se eu não fosse crente, agora está abrindo tudo, os barzinhos estão... Você viu como os barzinhos estão cheios? Oh, Jesus! Eu estou passando na Avenida Nova e o samba. Opa, que bom se eu não fosse o pastor da igreja. Ah, como é pesado, Senhor, como é pesado ser crente. Olha o povo todo tomando uma cervejinha. Oh, Jesus.
é o cara que está cheio de fardo em cima de si. Se não tivesse ninguém da igreja aqui. Se não tivesse ninguém da igreja aqui. Mas tem um irmão ali, rapaz, que esse irmão veio fazer aqui hoje, nesse shopping center. Agora, quando nós somos transformados de verdade, quando a gente abre o coração de verdade, a gente não quer fazer mais porque foi transformado. Não quer dizer que não tem um peso. Tem um peso. Tem um compromisso. Não quer dizer que a igreja não tem agenda. Tem agenda, é para vir no culto, irmão. Essa pregação não é para você deixar de vir no culto e nas atividades da igreja. Ela simplesmente vai posicionar você de que quando vier, venha com alegria, porque você foi transformado e não se vê fora daqui. E não consegue se imaginar dormindo enquanto o culto está rolando. É isso que está se dizendo. Ou não que eu vou ficar, fulano não veio, liga para o irmão, irmãos, o que está acontecendo com você? Você não veio amado hoje, o que está acontecendo com você? Não. Quando nós somos transformados, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ir, não tem que ter uma cobrança do líder, vocês entendem isso? Você tem um impulsionamento pelo amor de Cristo que está no teu coração, então esses lugares estariam todos cheios. Não é porque eu não quero, que eu não faço. Eu não tenho mais vontade de fazer. Não é porque a tua religião não te permite. Aqui a minha religião não me permite. Você não foi convertido, você está convencido. Mas quando passa aquele prato do inferno na tua frente, do vício, da cocaína, do crack, do uísque, que você era viciado, e você olha para aquilo e fala assim, eu não tenho mais vontade, porque Cristo me libertou. Por isso que a questão aqui da leveza é leve, porque agora não é uma questão de não roubar, é porque agora eu não sou mais ladrão. Como é tranquilo. A ocasião não faz mais um ladrão, porque eu não sou mais ladrão. Então eu não preciso mais. É leve. Você pode estar lá na reunião dos velhos amigos tentando influenciar eles. Falar, tem uma parada aí, nós vamos para Satuba, vamos atacar o terror e você não está nem aí. Fala, vou orar para vocês serem libertos disso, porque isso já não te chama mais atenção. A questão agora é leve porque eu não preciso ficar com peso para não mentir. Que vontade de mentir. É que agora eu não sou mais mentiroso. Não é adulterar. Eu não consigo me segurar. Depois que eu fiz a harmonização facial, então agora não me deixam. Pior que quem faz fica com as caras tudo igual, né? Vocês já viram, né? Perde mesmo a identidade, fica com a cara de boneco, tudo igual. Você fez, irmão, desculpa. Mas teu nariz é bonito assim mesmo, seus olhos são bonitos assim mesmo. Não me deixam mais, o adultério me chama. Peso do inferno sobre você, se liberte disso. Agora eu não quero mais adulterar, não tenho esse peso, porque não sou mais adúltero, não sou mais adúltera. Porque Jesus Cristo me libertou. É ter o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem um jugo pesado mais. Aí então o versículo termina dizendo, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Diga comigo, almas. F.F. Bruce, um grande teólogo, diz a respeito dessa passagem o seguinte, abre aspas para o F.F. Bruce. Ainda estamos diante da mesma escolha, o descanso que resulta da confiança e obediência ou a perambulação autodestrutiva para onde
a imaginação levar. Você tem essa escolha hoje. Quer continuar cansado e errante? Ou você quer descansar na graça do Senhor nessa manhã? Termino trazendo também uma referência de Isaías, que ela ecoa durante essa mensagem toda. Para a gente terminar, eu não vou explicar o texto, porque ele é autoexplicativo. Abra a tua Bíblia em Isaías 40, 30 para a gente fechar. Eu já convido o pastor Nelson para ministrar a ceia para a gente nessa manhã, PR. E enquanto você abre aí, deixa eu dar uma dica para vocês. Enquanto as cadeiras estavam no modo super extra restrito, a gente serviu a ceia a vocês aí. Hoje também voltamos ao esquema antigo. Os obreiros ficarão aqui com as bandejas, você vai sair do seu lugar, vai pegar o cálice e o pão. Se você não pode se levantar por qualquer que seja o motivo, não tem problema. Você fica no teu lugar e na hora que o pastor Nelson vai perguntar quem não pegou ainda, você levanta a mão e nós vamos servir você aí. Fechou? Tá bom? Olha aí o Isaías 40, 30 e 31 para fechar esta mensagem da manhã. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espere, pois, no Senhor. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. Os obreiros já podem vir, pastor Nelsinho já está a caminho aqui. Glória a Deus, Nelson. Nós vamos ter aquela visão do povo vindo hoje de novo, né? Deus abençoe. A paz do Senhor, queridos. É gostoso, né? Quando a gente chega na casa do Senhor, pensando que o nosso Deus, ele vai colocar regras, colocar peso. Faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo.